hoje estão se esforçando e vindo na casa para esse trabalho, que é o melhor trabalho, né? Que é o trabalho que cuida do espírito, que é o trabalho que cuida das nossas emoções. Então vamos aproveitar esses momentos que vamos passar por aqui para limpar a nossa psicosfera, para aumentar a nossa vibração, regular a nossa sintonia, para que a gente tenha uma semana de paz, né, de iluminada, com muitas alegrias, que a gente possa receber da espiritualidade toda a ajuda necessária para a gente dar conta da nossa encarnação. Então, aqui a gente faz aquela recarga de baterias, mas é importante que a gente mantenha essa vibração durante a semana. A gente faz isso como? Através da prece. A prece deve nos acompanhar durante o dia, durante o nosso trabalho, e à noite, quando a gente for repousar, é importante, interessante que a gente peça à espiritualidade amiga, aos nossos guias, mentores, que nos dê uma noite tranquila, de paz, que o nosso espírito possa fazer nesse momento de desligamento do corpo material, que possa fazer um trabalho útil, que possa ser também edificante para a nossa existência. Então, é através da prece que a gente garante um bom sono e garante que o nosso espírito vá se juntar a boas companhias. Então, é para isso que a gente vem aqui, para recarregar essas energias e para manter essa vibração durante toda a semana. Então, sejam todos muito bem-vindos, né? A casa só faz feriado no Natal, no Ano Novo e no Carnaval. Durante o resto do ano, os feriados que caem na segunda-feira, estamos firmes e fortes aqui para aquele trabalho do qual eu falei semana passada, que é o trabalho além do trabalho material, do trabalho de acumulação, do trabalho da exaustão que destrói a gente, mas esse trabalho nos faz bem, né? O fato de vocês saírem de casa numa segunda-feira, no feriado, para vir uma casa de oração, para vir uma casa espírita, isso é se dedicar a si, é cuidar de si, é fazer aquilo que Jesus pediu, é que nós nos amássemos, para que possamos amar os outros. Então sejam muito bem-vindos. Agora nós vamos, com a Soninha, fazer aquele momento de reflexão, né, para acalmar os ânimos. Desliguem os obsessores eletrônicos, esse aí a gente não consegue encaminhar, só vocês podem desligar. Então desligue, não deixa no modo avião não, desliga, para que a gente possa fazer essa reflexão aqui com a Soninha e ficar bem tranquilo para receber toda essa carga de coisa boa que vai chegar. A palestra do irmão Eugênio, nosso tarefeiro já da casa, a água fluidificada, os passos. Então vamos nos preparar para isso. Soninha. Boa noite a todos. Os que me conhecem há pouco tempo não sabem que eu tenho uma imensa admiração, carinho, respeito e amor por Nossa Senhora. Então, esse mês, que é o mês dedicado a ela, eu gostaria de hoje, a nossa reflexão de hoje fosse voltada para ela. Que nós possamos emitir o mais puro amor que possamos dar para ela. Então eu gostaria de começar a ler uma mensagem. Amados, estamos iniciando o mês de Maria, onde se fazem presentes energias de compaixão, amor e desapego. Onde você será capaz de se doar por inteiro para os mais necessitados. A Terra está precisando dessa energia maravilhosa entre os seres, e só assim haverá o respeito, porque cada um tem a centelha de Maria, da bondade e de caridade. Mesmo nesses tempos tão difíceis, sombrios, de final de ciclo, onde floresce ainda a maldade, esta não permanecerá diante de nossa Mãe Maior Maria. Por isso,
Ore sempre que precisar e verá que as portas se abrirão. O mundo está a seus pés, por isso não temos. Fiquemos com Deus, que sempre sejamos merecedores, para que a Sagrada Senhora nos atenda e nos acuda. Que Maria sempre possa nos ajudar. Graças a Deus. Vamos pedir a Rosa para fazer a leitura inicial. Essa leitura é do livro, né? Reflexões, mas já é para o segundo livro, tá? Só que ainda não foi feito, né? Silêncios partilhados. Solidão nada mais é do que silêncios das línguas cansadas, perdidas em pensamentos. Não precisamos estar sozinha para sentir solidão. Quando não conseguimos partilhar emoções, sentimentos e carinhos com quem quer que seja, sentimos solidão. Por outro lado, podemos nos encontrar sozinhos, porém preenchidos de nós mesmos, partilhando com todo o amor que sentimos por nós, pela natureza, pela vida, cheios de gratidão pelo nosso próximo e por nossas experiências. Solidão não quer dizer estarmos sós, e sim estarmos afastados de nós mesmos, de nossa essência, de nosso eu mais profundo, quando não conseguimos ouvir o nosso silêncio. Solidão é se perder de nossa própria companhia, é não ter nada a doar e nem receber, é não ter nada a partilhar a não ser silêncios. Porém, o som do silêncio não precisa ser solitário, nem triste, nem vazio. O som do silêncio vem da sua alma. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós estamos recebendo nosso irmão Eugênio, já é nosso parceiro aqui da casa, já de bastante tempo. Obrigado pela presença, que os bons espíritos possam intuí-lo, assisti-lo, e que a gente possa usufruir da melhor maneira possível do resultado dos estudos. Bom, meus irmãos, mais uma vez um prazer estar nessa casa de amor e caridade, onde só ao entrar nós nos sentimos mais em paz, né? Vamos então hoje, tivemos como tema nós e as parábolas de Jesus, especificamente a parábola dos talentos. Na verdade, todas as parábolas, se nós formos lê-las, na medida que vamos as lendo, e às vezes buscamos alguma obra complementar que possa nos auxiliar em novas perspectivas além do nosso entendimento, como, por exemplo, parábolas terapêuticas, né? O estudo terapêutico das palavras de Jesus, do alívio, né? As parábolas de Jesus e outras tantas coisas que podemos ler e ouvir, nós vamos cada vez mais sintonizando com essa riqueza que existe em cada parábola e que, embora toda a linguagem que era própria, quando utilizada por Jesus para impactar aqueles que o ouviam na sua simplicidade, na sua cultura, nas suas vivências, né? Como são atuais também para nós, né? E essa parábola dos talentos é uma das parábolas que, quando olhada por essas perspectivas, nos trazem algumas coisas significativas. Eu vou me permitir fazer a leitura da parábola, acredito que todos a conheçam, mas para ir na íntegra, pela tradução no meu evangelho, ao invés apenas de contar a historinha. Até porque quem conta um conto, aumenta um ponto, e eu sou especialista em aumentar pontos, né? Vamos lá então. A parábola está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, neste: não se pode servir a Deus e a Mamon.
O Senhor age como um homem que, tendo de fazer uma longa viagem para o estrangeiro, chama seus servos e põe-lhes os bens nas mãos. E tendo dado 5 talentos a um, 2 a outro, 1 a outro, segundo a diferente capacidade de cada um, e partiu. Imediatamente, o que recebera 5 talentos foi negociar com eles e ganhou outros 5. O que tinha recebido 2, ganhou também outros 2. Mas o que só tinha recebido 1, foi cavar a terra e nela escondeu o dinheiro de seu senhor. Muito tempo depois, o senhor desses servos voltou e foi ajustar suas contas. E aquele que tinha recebido 5 talentos, apresentou-lhe outros 5, dizendo-lhe: Senhor, puseste 5 talentos em minhas mãos, eis aqui aqueles que o deixaste, e foste mais aqueles que eu ganhei. Eu te estabelecerei, disse o Senhor, sobre muitas outras responsabilidades, vem alegrar-te com seu Senhor. Aquele que tinha recebido 2 talentos, logo veio apresentar-se a ele e lhe disse: Senhor, puseste 2 talentos em minhas mãos. Eis aqui, além destes, outros 2 que ganhei. Seu senhor respondeu: ó servo bom e fiel, como foste fiel nas coisas pequenas, eu te estabelecerei sobre outras muitas. Venha alegrar-te com teu senhor. Veio, por fim, aquele que só tinha recebido 1 talento e lhe disse: Senhor, sei que és um homem severo, que colhes mesmo onde não semeaste, e que ajuntas onde não espalhaste. Por isso, como te temia, fui esconder eu o talento na terra. Ei-lo aqui, eu o devolvo o que te pertence. Mas seu senhor lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, sabes que colho onde não semeei, e que ajunto onde não espalhei. Devias, pois, pôr meu dinheiro nas mãos de banqueiros, para que em minha volta eu retirasse com juros o que me pertence. Que se lhe tire, pois, o talento que tem, e que seja dado àquele que tem 10 talentos, pois dar-se-á àquele que já tem, e ficará em abundância. Mas aquele que nada tem, tirar-se-á, mesmo que parece ter. E que se atire esse servo inútil às trevas exteriores, lá haverá choros e ranger de dentes. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30. Eu sempre gosto de comentar os meus momentos de ignorância, que diminuíram um pouquinho, mas ainda são muitos. Então, quando primeira vez eu vi esse talento, eu fiquei com uma pena desse servo que escondeu o talento. Eu disse: pô, Papai do céu foi... Eu estava de Papai do céu. Papai do céu foi duro. Coitadinho dele. E vai tirar tudo de quem já não tem, e quem tiver vai ganhar mais. Eu achava isso uma coisa um pouco injusta. E, em cima da letra, até, de acordo com alguns valores nossos mesmo, até poderia ser. Aí você vai entendendo a parábola e o significado dela e vai tomando outras interpretações, né, pessoais. E por isso que eu quis fazer esse estudo. Em primeiro lugar, vamos falar dessa questão dos talentos, porque na época de Jesus, segundo o estudioso bíblico John R. Donovan, um talento era equivalente ao salário de 15 anos de um trabalhador comum. Um talento equivalia a cerca de 30 a 35 quilos de prata e valia cerca de 6.000 dinares ou dracmas. Era uma quantia extraordinariamente alta em dinheiro da época. Se interpretarmos de uma forma ampla, os talentos se referem a todos os dons naturais, que é simbólico esse valor. E aí, pelo valor que tinha na moeda, na linguagem de Jesus, se vê qual é o valor real de um talento que nos é concedido, um dom com o qual Deus, ou dons com os quais Deus nos outorgou o empréstimo para a nossa caminhada terrena, para cada uma delas.
e já podemos imaginar, mesmo assim, com uma certa benevolência com nós próprios, no primeiro momento, pelo menos, que nem sempre utilizamos os talentos que nós temos, os dons, as possibilidades, de maneira, eu diria assim, a explorá-las ao máximo, a fazê-las render em benefício próprio e daqueles que conosco têm. Outros desviam o valor desses talentos. Imagina, se eu estivesse lá no lugar de Jesus, eu ia dizer que ele metia tudo no jogo tal, ou jogo Y, isso e aquilo, né? Por exemplo, ou usam mal eles, pervertendo, iludindo, explorando, maximizando-os às custas de outros. São outras percepções. Mas não as peguem ainda não. Então, na verdade, os talentos se referem a todos os dons naturais, espirituais e materiais que cada ser humano apresenta, tanto implícita como explicitamente. O implícito está lá no fundo. Às vezes nós não entramos em contato, conhece-te a ti mesmo, já nos ajuda bastante a ver o que você tem de potencial. Se nós formos nos autoavaliar, ou aceitar até avaliações só externas, em função dos valores do mundo, nós estaremos, vamos dizer assim, diminuindo as nossas possibilidades. Porque o que vale numa sociedade, num determinado momento da civilização, em outras vale um pouco menos, ou na mesma sociedade, historicamente momentos diferentes, os valores são diferentes. E como muitas vezes os poderes instituídos, sem nenhuma conotação de ordem ideológica, é natural que a gente acabe que seja influenciado por todos esses poderes, inclusive aqueles que vêm através do nosso processo educacional, não é? Como professor, estou olhando para uma professora, que eu gosto muito aqui presente, mas como professor que fui muitos anos, eu me atrevo a dizer, em todos os níveis de ensino, inclusive na formação superior, eu me atrevo a dizer que os nossos currículos contemplam muito uma questão de interesse geral, principalmente os currículos das escolas iniciais, mas não nos preparam muito para a vida. Nos preparam para a continuação dos estudos, segundo os currículos oficiais, nos preparam, muitas vezes, quantas vezes a gente estuda a língua portuguesa em nossa vida, por exemplo, e chegamos às vezes à idade adulta, até com uma formação superior, e não sabemos nos expressar. Não estou falando em correção gramatical, ou em palavras mais sofisticadas, ou em discursos literários. Estou falando no ato de você poder se expressar ao outro, né? E de compreender o outro. Olha, só como exemplo. Etimologicamente, em sua origem latina, talento, a noção de talento está relacionada com aptidão ou inteligência. E nós sabemos hoje que temos vários tipos de inteligência. Recentemente, só a inteligência intelectual que recebia grande valor. Hoje em dia já falamos em inteligência emocional, já existem publicações, inteligência espiritual, já tem publicação, né? Então são muitas as inteligências. Mas só para dar um exemplo do que eu falei ainda agora. Enquanto só a intelectual era o ponto de referência fundamental, as outras ficavam em um plano mais secundário. Consequentemente, influenciando nas possibilidades daqueles que estão no caminho e até na sua autoavaliação, como mais ou menos competentes nessa viagem que nós fazemos. Eu quero fazer um pequeno parênteses aqui, só nesse momento, é um parênteses na palestra, mas para mim tem tudo a ver, porque hoje é o dia do trabalho, dia 1º, na verdade, o dia do trabalhador. Qualquer trabalhador. Aí eu disse, o dia do trabalho hoje, pá. Aí lembrei, por acaso, hoje, Eurípides Barçanufo, que é um trabalhador da área espiritual extremamente importante, um trabalhador mesmo, conseguia até trabalhar em 2 lugares ao mesmo tempo, tinha a capacidade de se desdobrar, estava dando uma aula, ia lá e fazia um parto.
né? Incrível. E de uma outra associação a qual eu pertenço, ele é o nosso mentor. Mas aí eu lembrei dele e disse, poxa, que bacana. E aí tinha recebido de uma das amigas, assim, que troca aquelas mensagenzinhas, um textozinho pequeno que diz o seguinte: toda profissão é grande quando exercida com honestidade e dedicação. Honestidade e dedicação. Aí eu vou e misturei com a parábola dos talentos, que eu adoro misturar. Trata-se da capacidade, então talento, olha só, trata-se da capacidade que cada ser humano possui de exercitar determinada tarefa e exercer determinada ocupação. Por exemplo, uma profissão, seja ela determinada como profissão X, Y, V, ou qualquer trabalhador que sempre é uma profissão, mesmo que não tenha um título acadêmico por trás dela. E às vezes é um PhD naquilo que faz. Eu me atrevo a dizer, porque já estive à frente de reitorias, que eu conheço auxiliares domésticas sem nenhuma formação além da básica, que para mim são PhDs. E conheço pós-doutorandos que não conseguem limpar uma sala e muito menos conseguem limpar os ambientes pelos quais passam academicamente. Me atrevo a dizer. É para que a gente comece a pensar nos talentos também, dando importância igual a qualquer um que utilize o talento que tem para nos fazer bem a si próprio e a nós também. Não é? Eu uma vez fazendo uma palestra dessa, eu sempre gosto de fazer uma brincadeira. Eu faço várias, não deveria fazer quase nenhuma se eu fosse seguir as regras do palestrante espírita. Mas eu procuro segui-las sobre um aspecto, mas não nego as minhas fragilidades. Então, eu acho interessante que uma vez falando sobre isso, eu digo, aí comecei a dar exemplos de talentos. Quem não tem uma auxiliar doméstica daquela que você entrega a sua casa, a sua vida, tranquilo e fica calmíssimo, que tudo vai dar certo. O valor que tem essa pessoa é só ver como é que a gente disputa no mercado. Chega a haver nos condomínios cooptação. Quem não tem, por exemplo, um mecânico, aquele mecânico de confiança, o problema não é conhecer o assunto. Conhecer o assunto, competência de conhecimento. Ter habilidade para aplicar aquele assunto num trato de um motor, competências de habilidade. Mas competência de atitude, ter a responsabilidade de ir até onde sabe, comunicar quando passar da sua competência e entregar todo o seu, se dedicar, como é a questão da palestra, se dedicar com aquele talento. Aí eu falando numa determinada casa, eu disse assim, quem tem um mecânico desse, até casa com ele. Brincando. Eu não posso entrar na casa agora que pergunta se eu já consegui casar. Está entendendo? Mas a gente casa, não é um casamento exterior, mas é um casamento de coração, de comprometimento. Muito maior do que muitos casamentos estruturais, não é? Que é onde também tem que haver aquela parceria, não é? Onde os talentos se somam, não se contrapõem. Mas voltando, então talentos, eu peguei lá no talento, trata-se da capacidade, da potencialidade que cada ser humano possui para exercitar determinadas tarefas e exercer determinada ocupação, desempenhando uma atividade, cumprindo uma missão. Aí vem outra coisa interessante do talento, inclusive quando usado como profissão, que diz o seguinte, o que é uma missão então para nós? A gente pensa em missão, pensa logo num Chico Xavier, Maria Teresa de Calcutá, são grandes missionários, mas todos nós temos uma missão. Nos ensinam os amigos espirituais, no próprio Livro dos Espíritos, a gente vem para essa caminhada, ou por mais esta, com um plano encarnatório. A nossa missão está ali. Então ela é sempre grande, porque é a tua responsabilidade existencial. Seja cuidar de alguém, seja cuidar de uma casa, seja cuidar de uma oficina, seja em determinados momentos, em missões complementares, ajudar a administrar um condomínio, que na verdade é
uma loucura, porque você, na verdade, administra as diferenças personalísticas que possam lá existir, o maior e o menor grau de responsabilidade, e por aí vai, em qualquer lugar, inclusive no nosso ambiente doméstico. Podemos definir missão, então, como algo que preenche o nosso ser e nos inspira a sermos melhores a cada dia, nos dá comprometimento. O talento tende a ser associado a uma habilidade inata e à criação, podendo ser desenvolvido com a prática e com o exercício. Qualquer habilidade, potencialmente, o exercício a dá. Por isso, quando você esconde um talento que você tem, uma coisa que você tem vontade de fazer, que sente que aquilo tem a ver com você, complementando ou não aquele que você usa para sobreviver, e sempre que for possível, unir as duas coisas. Um dos meus maiores problemas quando tinha a oportunidade de orientar, na orientação educacional às vezes, nos testes vocacionais, nos indicadores profissionais, os meus assistidos, inclusive quando no consultório os pais os mandavam, era não perceber nele, vamos dizer assim, a mesma opinião que os pais tinham sobre qual era o caminho profissional dele. E como desmontar aquilo sem ferir suscetibilidades, não porque estavam me pagando para isso, mas para que dessem um espaço afetivo àquela criança, aquele adolescente, para fazer a sua caminhada, sem apenas olhar o externo, sem apenas olhar um valor de mercado. Como era difícil, às vezes, associar esse talento, esse indicador profissional, às questões de ordem emocional. Porque, às vezes, a gente tem indicador para uma coisa, mas os contextos nos quais, socialmente, aquela coisa funciona, nem sempre está adequado ao padrão emoção. Procurar fazer essas coisas são os grandes desafios da nossa vida, inclusive dentro dos nossos planos encarnatórios, né? Naquela família onde temos os apoios, mas também temos as divergências naturais que viemos resgatar. Olha só, haja talento, não é verdade? Então, o principal talento é o comprometimento do coração, que aí você se empenha em passar por cima. Eu não gosto de falar em dificuldade, eu prefiro falar em desafios. O talento tende a ser associado a uma habilidade inata, eu já falei. Nas possibilidades oferecidas pelo Conhece a Ti Mesmo, pode cada um de nós tornar-se mais consciente dos talentos e, assim, consequentemente, tornar-se mais responsável por seu desenvolvimento e utilização adequada diante das leis divinas, visto que a nós foram entregues pela sabedoria superior para sua adequada utilização e evolução. É adequado lembrar que ativar nossos talentos positivamente no caminho da utilização dos mesmos, dentro do moral do Cristo, é trabalho, por vezes, de reforma íntima, dentro da cultura que você está, dentro da tua educação. Tomando consciência de si mesmo, a perfeição latente que existe em você, como um desafio encarnatório, com resgates necessários à nossa evolução espiritual. É a valorização do ato da autoeducação, para a qual tanto a doutrina espírita busca nos despertar. Quando falo sobre esse desafio existencial de autoeducação, gosto de comentar sobre uma equação de Diógenes. Parênteses, no momento vou passar por cima dela, depois eu a comento. Se eu entrar em Diógenes, então, eu esqueço do caminho. Ele só para a equação de Diógenes pegou 3 fatores dando origem ao comportamento humano. É extremamente simples, mas extremamente profunda. Forças motivadoras, recursos individuais, situação físico e socioambiental. Então, o teu comportamento, na medida que esses fatores interagem, ele é de um jeito ou é de outro. Nossos recursos individuais, ali estão nossos talentos, fundamentalmente. Mas o ambiente e as nossas forças motivadoras, os estímulos, mexem com ele. Aí é uma outra palestra.
No livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibá Chútil, nos é dito: todos somos filhos de Deus. O Pai das almas reparte com todos igualmente os seus dons. A uns dá mais, a outros dá menos, sempre de acordo com a capacidade de cada um. A uns dá dinheiro, a outros sabedoria, a outros dons espirituais e, finalmente, a outros concede todas essas dádivas. De modo que, correlacionando a citação de Caibá Chútil com o que nos é dito na figura da parábola em questão, uns recebem 5, outros 2, outro 1 talento. Não há privilégios nem exclusões para o Senhor. Se cada qual, cônscio do que possui e compenetrado dos seus deveres, agisse de acordo com os preceitos da lei divina, estamos certos que ninguém teria razão de se queixar, seja de si próprio ou da própria sorte. Não existe um só indivíduo no mundo que não seja depositário de um talento. Por isso é importante lembrar de nunca esquecer. Todos trazem a este mundo talentos e minas. No texto tem minas, que é aquele que está guardado e que você tem que, como em qualquer mina, escavar, né? Inclusive a própria ideia básica da nossa constituição humana, na perspectiva cristã, que é o bem. Aquela frasezinha bonita que um dia me deram num caderninho de adolescente para escrever. Eu fui escrever uma frase embaixo, mas eu vi aquela e nunca consegui esquecer. Olha para dentro de ti mesmo, e aí encontrarás a fonte inesgotável do bem, que nunca se extinguirá, desde que nunca deixes de escavar. E nossa referência sempre são as leis divinas, que nós tanto estudamos na área espiritualista, na área espírita, no meio cristão e outras tradições sapienciais também. Muitas vezes o que fomos mas a luta não é fácil. E eu gosto também de pegar num outro livro uma frase que mexe de novo comigo. E tenho certeza que vocês, lá no fundo, cada um de vocês também mexe. Vai mexer, aliás. No livro Assim na Terra como no Céu, inspirado pelo Dr. Inácio Ferreira e psicografado pelo nosso irmão, o Vanderlei, diz o seguinte. Aliás, desculpa, Vanderlei não. Eu vivo com o Vanderlei de Oliveira na minha cabeça, eu li muitos textos dele. Esse é do Carlos Abacelli. Muitas vezes, o que fomos se sobrepõe ao que tentamos ser. Nós sabemos que as tendências que nós trazemos, valores, crenças, que ainda estão lá adormecidos, mas ainda estão junto de nós, através de tendências de outras passagens, às vezes atuam muito forte em nós. E lutam, a gente vê muitos aqueles trabalhos de apometria, lutam para que a nova personalidade não se firme, quando é contrária àquilo que em você ainda é muito forte, é preponderante. Apaziguar o chamado em apometria, o condomínio das nossas personalidades, com a ajuda do síndico maior, é para o subsídio, que é cada um de nós, uma verdadeira luta às vezes. Então eu digo o seguinte, muitas vezes o que fomos se sobrepõe ao que tentamos ser. E não raro, a personalidade antiga toma o lugar da individualidade que se levanta dos escombros de sua desdita. Ratificando objetivamente conceitos já apresentados no início do estudo, falamos, os talentos simbolizam todos os recursos que Deus nos deu para evoluir, utilizando-os adequadamente quando é benefício próprio da coletividade com a qual estivemos destinados a interagir. E para nos dar uma relação mais próxima disso, eu fui num outro livrozinho, que é do nosso irmão psicografado Chico Xavier, inspirado pelo nosso irmão X, Humberto de Campos, e que ele faz um joguinho de palavras, mas que nos ajuda bastante a perceber essa questão dos talentos. Diz lá o seguinte: o Senhor, nosso Pai maior, ao nos deixar nesse espaço para essa nova aventura terrena,
e a muitos outros, nos deu alguns talentos. Na verdade, esses talentos, quando entregue a nós, representam dois grupos humanos no qual nós estamos certamente incluídos. A cada qual faça achar onde está. Aqueles que receberam os 5 talentos na parábola, que receberam os 2 talentos e fizeram com que eles produzissem, segundo a sua responsabilidade, deixada pelo seu Senhor, simbolicamente o Pai Maior, denotam os grupamentos humanos chamados dirigentes. São aqueles que fazem as coisas. Não estou falando de dirigente, um processo de gestão. Eu digo que são aqueles que estão propensos a fazer. E aquele que recebeu um e não o fez produzir, o enterrou, são os nossos grupamentos humanos negligentes. Negligenciam a responsabilidade encarnatória que tem na sua caminhada e com todos aqueles que caminham com eles. Então, por aí, o irmão X fez uma conotação interessante dessas figuras, que diz o seguinte: ao primeiro grupo de pessoas dirigentes, pessoas trabalhadoras, o Senhor deu o dinheiro, o poder, o conforto, a habilidade e o prestígio. 5 talentos, por exemplo, na parábola. Ao segundo, deu a inteligência e a autoridade. Aquele recebeu 2 talentos. E ao terceiro, não se ajeita inicialmente, deu um conhecimento espírita. Nesse nosso, eu diria, o conhecimento dos espíritos, para não colocarmos apenas dentro de uma das nossas tradições sapienciais, a qual pertenço, mas de uma maneira geral. Ao retornar, o Senhor chamou a sua presença para saber o que cada um fez. Vamos passar por lá, diante de nossas consciências. O primeiro grupo, aqueles que receberam o dinheiro, o poder, o conforto, a habilidade, o prestígio, se apresentaram ao Senhor e disseram: cometemos muitos erros, disparates, e não conseguimos realizar-te a vontade na sua íntegra, que determinava o bem para todos os súditos. Com pequenos resultados, adquirimos, no entanto, o trabalho, o progresso, a amizade, a esperança e a gratidão. O Senhor, nos olhando francamente, disse: volta ao campo terrestre e reinicia a tua obra. Interrompida, renascendo sob o amparo das afeições que na caminhada conseguisse ajuntar. O segundo grupo, os que receberam a inteligência e a autoridade, apresentaram-se e disseram: digna-te desculpar-nos a incapacidade, Senhor. Não te podemos compreender claramente os desígnios que preceituaram a felicidade igual para todas as criaturas e perpetuamos muitos enganos. Mobilizamos os valores que nos destes e angariamos, no entanto, ainda, mesmo assim, outros 2, que são a cultura e a experiência. E o Senhor, olhando-nos diretamente nos olhos, diz: volta ao campo terrestre e reinicia a obra interrompida, renascendo sobre o amparo das afeições que ajuntaste. Em seguida, aquele que recebeu apenas um talento, conhecimento espírita, apresentou-se ao Senhor. Senhor, devolvo-te o conhecimento espírita intocado e puro, tal e qual recebemos da tua magnificência. O conhecimento espírita é luz, Senhor, e com ele aprendemos a tua lei, que é dura demais, eu diria justa, atribuindo a cada um conforme as suas obras. O Pai, olhando-os diretamente nos olhos, disse: servos infiéis, não existe para a vossa negligência outra alternativa senão a de começares toda a vossa obra nos obscuros entraves do princípio.
Mas os servos que receberam apenas o conhecimento espírita ponderaram: Senhor, Senhor, choravam displicentemente: onde a tua equidade, Senhor? Deste aos meus companheiros o dinheiro, o poder, o conforto, a habilidade, o prestígio, a inteligência e a autoridade, e a nós só o conhecimento espírita. Como podes cair sobre nós somente toda a tua severidade? E o Senhor, entretanto, explicou: não desconheces que atribuí a ti, a vós, a paz da verdade, a luz do mundo, como sendo o bem maior de todos. Se ambos os teus companheiros não acertarem tudo, é que lhes faltava o discernimento que lhes poderia ter ministrado através do exemplo, de que fugiste por medo da responsabilidade de corrigir amando e trabalhar instruindo, escondendo a riqueza que a vós emprestei. Não só te perdeste pelo temor de sofrer e auxiliar, como também prejudicaste a obra deficitária de teus irmãos, cujos dias no mundo teriam alcançado maior rendimento no bem eterno, se houvessem recebido o quinhão de amor de serviço e humildade e paciência que lhes negaste. Eis a essência do dever cristão para os talentos recebidos. Mas os servos negligentes insistiam: Senhor, Senhor, por que soluçando? Por que tamanho rigor, se a tua lei não é da misericórdia e da justiça? E enquanto eram levados pelos assessores do Senhor para recomeçarem a caminhada, lhes foi esclarecido que a lei realmente é de disciplina, de misericórdia e justiça, mas com uma diferença de interpretação da qual eles tinham. Para os ignorantes do dever, a justiça chega pelo alvará da misericórdia. Mas para as criaturas conscientes das próprias obrigações, a misericórdia chega pelo cárcere da justiça. Então a misericórdia dá oportunidade de recomeçar. Nós todos aqui, né, cada um dentro da sua responsabilidade, estamos vivenciando em mais uma caminhada, uma nova oportunidade. Pensemos em como é que estamos usando os talentos que nos foram dados. Se os estamos usando, ou se estamos naquilo que o coach gosta de chamar de morninho, esperando. Se por acaso estamos usando segundo as leis divinas, ou estamos nos utilizando deles para, ao contrário, infringi-las nas negociatas, na exploração. São tantos os adjetivos não positivos que eu não vou tentar falá-los aqui. Mas há uma oportunidade ainda para todos nós que podemos começar a exercitar os talentos básicos que a doutrina espírita nos orienta, que os caminhos espiritualistas nos estimulam. É o desejo de doar um pensamento mais nobre ao círculo de maledicência. Quantas vezes nós não falamos, mas eu não falo mal de ninguém. Sim, mas será que você se omite a ouvir alguém falar sem a devida razão? Porque o Evangelho nos diz que há duas virtudes básicas. A passiva é não fazer o mal, já é uma grande coisa. Mas a ativa é fazer o bem. Quantas vezes nos calamos em meio a um processo não positivo, com medo de como é que vamos nos interpretar? Como é que vai ficar a nossa imagem social ali? E eu diria, quem é que quer ter alguma imagem social boa num grupo que ainda não acordou? Busque tê-la de maneira adequada, colocando. Estaria auxiliando talvez ao irmão que ainda não enxerga. De fortalecer com um sorriso e o ânimo abatido de um companheiro desesperado. Até quando a gente dá alguma ajuda material, a maior ajuda não está naquele ato. Está não só na intenção, mas como você o oferece. Não para se livrar de um constrangimento numa passagem, mas na verdade que o teu olhar diga que aquele irmão está sendo acolhido na sua dificuldade, dentro do que lhe é possível no momento, auxiliar.
de alinhavar uma frase amiga que interneça os maus a se sentirem menos duros e que auxilie aos bons a se revelarem sempre melhores. De prestar um serviço significante a um vizinho. O insignificante não tem nada a ver com nossos valores, às vezes sociais. Ele não é insignificante. O quanto vale dar passagem, por exemplo, a alguém? Como é desagradável você abrir um portão de garagem com o teu controle, você está na frente e aqui vem um cara lá de trás e entra por aquele portão cortando a sua frente. Nosso lado fica assim, o vizinho está fazendo isso. Esse é o lado melhor. O lado pior dá vontade de virar o carro assim e... Essa individualidade está tentando ainda se levantar dos escombros da sua desdita. Mas de vez em quando ainda fraqueja. Graças a Deus os concertos são muito caros, a gente não vale a pena arriscar. De prestar um serviço insignificante a um vizinho, plantando o pomar da gratidão e da amizade, de cultivar algum trato anônimo no solo da relação que existe em nossas comunidades. Meus irmãos, poderíamos falar muito ainda sobre os talentos que nos dão, mas o principal é que cada um de nós se autoestimule a perceber o que tem. Não interessa o valor social, porque a gente, quando pensa em talento, pensa logo numa celebridade, não é verdade? E quantas celebridades não tem talento nenhum? E quantas vozes são esquecidas, né? Aqueles no The Voice, até a gente ouve de vez em quando, os caras cantam incrível, aí tu pergunta como é que aqueles outros estão fazendo sucesso e eles ainda não tiveram oportunidade. Isso é outra questão, não é para nós examinarmos apenas, às vezes a gente faz uma consideração. Mas quantos talentos nós temos por aí, pelo caminho? Quantas pessoas olhando para trás nós vimos com possibilidades imensas, sem ter, às vezes, o sucesso social que talvez merecessem. Mas nós sabemos nunca fora da justiça. O Pai é bom e é justo, e cada um está onde está, com o que tem que estar, embora de vez em quando a gente discorde, né? Mas nós discordemos na nossa pequenez. Aí, para concluir, eu queria fazer duas citaçõezinhas. Uma do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 2, que diz o seguinte: empregai bem a existência, que não é mais que um momento fugidio na imensidão dos tempos de vossa eternidade. Não desperdicemos os talentos. E auxiliemos a outros a seguir o seu talento, né? E outra vem do livro Palavras da Vida, pelo Espírito Emmanuel, que diz o seguinte: se te afeiçoas assim aos ideais de aprimoramento e progresso, não te afaste do trabalho que renova, do estudo que aperfeiçoa, do perdão que ilumina, do sacrifício que enobrece e da bondade que santifica, permitindo que floresça em você, em nós, os talentos naturais existentes em todos, irmãos e irmãs, nessa caminhada evolutiva, e direção a uma fraternidade universal, com amor incondicional a todas as obras da criação que nós integramos. Bom, meus irmãos, vamos olhar os nossos talentos, não é verdade? Quando eu descobri que eu gostava de cuidar de jardim, mexer nas plantas, lá em casa eu fiquei incrível, porque um dos prazeres que a minha esposa querida tem quando alguém falar com ela, e suas plantas estão lindas, ela dá aquele sorrisinho assim de brincadeira, e diz assim: ah, mas quem cuida das plantas aqui é o Eugênio. E eu realmente adoro cuidar das plantas, não é? Talento, mas custei para cuidar. Um dia eu estava fazendo um curso de jardinagem e alguém descobriu que naquela época eu era vice-reitor de outro lugar. Na época eu era tão frágil que eu me fragilizei. Eu disse: meu Deus, é agora. Eu vice-reitor em tal lugar. É como se um gerente de banco estivesse fazendo um curso de cachorro-quente para aprender a fazer cachorro-quente. Pessoal, a gente mistura tudo, né? E o talento é para a gente usar dando o melhor para si próprio. E certamente, sempre que nós fazemos isso, o mundo em cadeia se movimenta no rumo certo.
Então, procuremos o bem dentro de nós e o utilizemos em benefício próprio e todos aqueles que conosco caminham, nossos irmãos de jornada. Obrigado. Eu queria agradecer a presença de vocês, pedir para que ofereça a carona solidária na hora da ida e de embora, e lembrar da nossa campanha permanente de arrecadação de alimento para assistir algumas famílias que a gente ajuda aí. Então, sempre falo nisso porque é importante que a gente continue mantendo esse povo alimentado até que as coisas melhorem, tá? Então, agradeço a ajuda de vocês. Sem a ajuda de vocês, a gente não consegue ajudar. Muito obrigado, que voltem todos em paz para casa. Eugênio, por favor. Vamos orar, meus irmãos. Pai de infinita bondade, Jesus, amigo querido de todas as horas, espiritualidade bendita que inspira e orienta os trabalhos desta casa e aquela que a cada um de nós assiste. Agradecidos. Gratidão por mais essa oportunidade de estarmos juntos, refletindo sobre passagens do Evangelho de Jesus e refletindo sobre a nossa própria caminhada à luz desses conhecimentos. Que possamos seguir para nossos lares, agradecidos por aqui termos estado, e que a paz, a luz, a fraternidade que o Mestre Jesus tanto ensinou e exemplificou, nos acompanhe em nossos pensamentos, em nossos sentimentos e principalmente em nossos procedimentos durante toda essa semana que a este dia se seguirá. E assim, por estarmos agradecidos, damos graças a Deus e que assim seja. Sim, seja. Boa noite.